Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Edivaldo e nesse vídeo de hoje iremos falar sobre pensamento computacional. E o que é o pensamento computacional, né? Diferente do que o próprio nome sugere, ele não se relaciona exclusivamente com a tecnologia, a programação ou a matemática. Tampouco exige o uso de computadores. Esse pensamento ele propõe o desenvolvimento de maneiras novas e criativas de pensar, no qual você seja capaz de identificar problemas, buscar soluções a partir de algumas competências. Então, em resumo, o pensamento computacional é a capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas, que de uma forma que para vocês será uma novidade, mas que com certeza vocês nunca irão esquecer. Então, o pensamento computacional, ela pode ser dividido em 4 grandes grupos, né? O que vão auxiliar durante o processo, né, desse pensamento computacional. A primeira delas é a decomposição, né? Corresponde à habilidade de dividir um problema que é complexo em partes menores, né? Trabalhar um fragmento do problema, por vez, ele pode facilitar a solução desse problema, permitindo ainda maior atenção em cada etapa. O desenvolvimento dessa competência é perceptível no comportamento que você adquire, né? A decomposição ela ajuda a diminuir a ansiedade, o medo frente a desafios, né? E vocês conseguem encontrar as respostas de cada parte do problema com mais confiança e rapidez, enquanto segue um passo a passo para a solução do problema grande, né? Que é o problema total, que é o problema em questão. O exemplo 1, né, de decomposição, temos aqui, né, a aplicação no planejamento de uma aula, né? Ao planejar uma aula, você começa a subdividir em problemas menores, né, para facilitar a sua vida, né? Identificação do conteúdo, definição dos objetivos educacionais, definição do plano de mediação, seleção de recursos materiais, entre outros. Um outro exemplo de decomposição aqui, né, o exemplo 2 é calcular a área do polígono irregular, né? Ou seja, ele não tem uma forma conhecida. Então, para determinar a área, a decomposição das partes é fundamental, né? Você divide ele em partes, resolve a área desse polígono por parte, depois você soma esses pedaços, aí você encontra a área total do polígono irregular. Outro exemplo aqui de decomposição, né, é você resolver um crime, né, que pode ser um problema ali muito complexo, então tem muitos elementos para que você considere, então é fundamental que você possa decompor esse por partes, né, para que você possa, enfim, solucionar esse crime. A segunda habilidade é a abstração, né? Essa habilidade ela propõe um foco em processos que sejam relevantes, em vez de priorizar os detalhes, né? De modo que a solução ela possa ser válida para outros problemas similares. Então, ao filtrar e classificar os dados mais relevantes para a resolução das questões, vocês são capazes de desenvolver uma análise mais crítica e atenta à essência do tema que está sendo trabalhado. A coleta seletiva é um exemplo prático de abstração, né? Que foi criada para facilitar a tarefa. Então, ao invés de enumerar todos os itens que encontro dentro de um lixo, né, eu posso agrupar os resíduos pelo tipo de tratamento que posso dar para eles, né? Plástico, metal, papel, vidro, orgânico, entre outros. Então, foi um sistema que foi replicado para outras localidades, né? Outras pessoas podem utilizar. Um outro exemplo de abstração é o mapa do metrô, como exemplo de abstração do mundo real. Então existem os trilhos no mundo real e você pode colocar isso em formato de mapa, né, que facilita a vida de muitas pessoas na hora de pegar determinada condução. Então você abstrai isso dentro de um mapa e fica fácil de visualizar. A terceira habilidade é o reconhecimento de padrões, né? Para identificar tendências de comportamento, é necessário observar atentamente a questão, reconhecendo padrões e similaridades com outros problemas que você já conhece, né, ou conheceu, ou ainda dentro da mesma situação, problema que você está analisando, né? Essa competência ela permite a construção de soluções para problemas comuns de forma inovadora, desenvolvendo um espírito empreendedor dentro de vocês. Aqui um exemplo, né, de reconhecimento de padrões, né, identificação de similaridades entre espécies de pássaros. Então, a partir do padrão, pode-se descrever outro simplesmente seguindo o padrão e alterando apenas as características, né? Então, você conhece o pássaro pelo bico, né, pela tonalidade, a cor, pelo tipo de canto. Então, é uma forma de você reconhecer, né, através de padrão. Outro exemplo de padrão aqui, né, a sequência de padrões elas podem ser decompostas em subpadrões, né? Então, temos aqui o A, B, C, D, E, F, né, que são subpadrões. Então você começa a analisar, né, esses subpadrões e verificar qual realmente corresponde ao último pedaço ali da sequência, né? Um outro exemplo de padrões, né, na identificação de algumas doenças, por exemplo. Várias situações críticas elas podem levar à morte e podem ser atenuadas pelo reconhecimento de padrões. Por exemplo, o AVC, né? Você conhece o AVC por alguns exemplos como forte dor de cabeça, desvio na boca, dificuldade para falar, dificuldade para enxergar, entre outros, né? Outro exemplo aqui de reconhecimento de padrão, né? Reconhecimento de padrões com balões coloridos. Então, cada sequência ali você consegue determinar, né, qual seria o próximo balão da sequência, né? Então, você
consegue reconhecer um padrão, né, e determinar qual é a sequência a seguir. O quarto e a última habilidade é o pensamento algoritmo, né, que é a criação do algoritmo em si, né. Ainda que a palavra algoritmo ela seja mais utilizada no contexto computacional, esse pensamento ele corresponde à criação de passos e soluções para alcançar um objetivo específico para cada problema. Seja ela de ordem matemática ou não. Ela desenvolve a competência, né, dentro das suas mentes, né, estimula a criatividade a fim de criar soluções cada vez mais eficazes, né. Então, o algoritmo seria isso, seriam instruções, né, instruções para você conseguir alcançar um seu objetivo. Então, algoritmos são instruções que podem ser escritas em formato de diagramas, né, em pseudocódigos, que é a linguagem humana, a linguagem falada, e a linguagem de programação, códigos, né? O programa é uma sequência de instruções escritas em uma determinada linguagem de programação. Então, temos à sua direita aí o fluxograma, né? À sua esquerda temos aí os códigos de programação na linguagem humana e logo abaixo na linguagem de programação. O algoritmo, exemplo 1, né? Fritar um ovo, né? Somente você colocar o ovo na frigideira e pronto, né? Há uma sequência, um passo a passo para você fritar um ovo, né? Um exemplo 2 aqui é escovar os dentes, por exemplo, né, no formato de fluxograma. Então você parte do início, né, vai, escova os dentes, né? Se os dentes estão limpos, beleza, você finaliza o processo, né? Se não, você retorna para o processo anterior, escova os dentes novamente. Retorna, os dentes estão limpos, sim, beleza, finaliza o processo. Então é um exemplo aí de algoritmo aí para escovar os dentes. Então, relembrando aqui, né, os 4 grupos, né, do pensamento computacional, temos a decomposição, que é dividir a questão em problemas menores, né? O reconhecimento de padrões, que é de identificar o padrão que gera o problema, né? Abstração, que é entender uma solução, né, que elas podem ser reutilizadas em múltiplos cenários. O algoritmo, que é definir uma ordem ou sequência dos passos para a solução de um problema. Então são esses os passos, né, do pensamento computacional. Aplicação prática, né, uma aplicação envolvendo os quatro grupos do pensamento computacional. Então temos um exemplo, né, um cenário bem conhecido por muitos estudantes, é quando as provas estão chegando e as matérias se acumulando. Isso sem contar com as atividades e trabalhos que devem ser realizados e entregues. O que fazer para a angústia e ansiedade não tomarem conta de você? Veja uma possível solução que é trazida para vocês para isto. Então, temos aqui, né, os 4 grupos, né? Em primeiro, a decomposição. Temos o problema, né? Quais os fatores, né, levaram ao acúmulo de matérias, né? O que levou você a atrasar os seus estudos, a entrega de atividades, né? Então temos aí, né, a decomposição de problemas, dividir em subproblemas, né? Então primeiro é a falta de organização, depois a falta de tempo, depois os fatores físicos, né, que é o cansaço, a indisposição, né? Aí vem o reconhecimento de padrões, né? O que é que esses fatores têm em comum, né? Então você reconhecer os padrões inerentes a esse problema, né? Que é a falta de planejamento, a procrastinação, né? A preguiça, né? Que às vezes te consome, né? Então você fica um pouco incomodado e não consegue fazer as atividades, não consegue estudar, não consegue entregar o que deve ser entregue no tempo certo? Terceira abstração, né? Então o que pode ser abstraído em primeiro momento? Não temos o que você pode abstrair é o seguinte, né? Tem tarefas de relevância mínima ou sem relevância que demandam um tempo muito significativo, então você começa a pegar essas tarefas e deixar para um último momento. Outra coisa é um assunto que você já conhece, né? Não adianta estudar o que já se sabe, só porque você gosta. Então, você dá mais importância às atividades que você realmente tem mais dificuldades, né? Para que você possa alcançar o seu objetivo. Então, você já abstraiu, né, essas informações, né? O que estão em relevância mínima e o que você já conhece, você não precisa ficar focando muito naquilo. E os algoritmos, né, que é o como fazer, né, o que fazer, seguir, né, um fluxograma, né, seguir uma instrução, né, um passo a passo. Então você vai criar um cronograma que inclua toda a rotina, eventos marcados e horários livres, né, priorizar as matérias levando em consideração as datas das provas e a dificuldade, encaixar horários livres, o tempo para estudo, né, de acordo com as suas prioridades, né? Então isso é a parte que consideramos como o algoritmo, né? A parte das instruções. É isso aí, turma. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Acompanhe as atividades no Classroom e dúvidas estarei por lá. Até breve.